Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. Esta edição é mais uma da série especial Câmaras. Nós vamos apresentar no programa de hoje o CM-ABQ, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem de Brusque, que fica localizada em Santa Catarina. Brusque é uma cidade fortemente desenvolvida na área têxtil e tem outras atividades negociais também muito bem desenvolvidas. A Câmara está instalada há vários anos e você vai conhecer todo o seu funcionamento, os diferenciais que a Câmara tem, os números impressionantes da Câmara. Então fica aqui com a gente que você vai conhecer tudo sobre o CM-ABQ. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência, sou Asdrubal Júnior, é mais uma edição da série especial Câmaras, onde nós vamos apresentar o CM-ABQ, a Câmara de Mediação e Arbitragem de Brusque. Temos aqui presente com a gente a doutora Loren Sichok, que é a representante do CM-ABQ. Doutora Loren, muito prazer, muito obrigado por sua visita. E queria que você começasse falando um pouquinho sobre a criação do CM-ABQ, como está se desenvolvendo a atividade, quanto tempo tem e quais são os tipos de serviços que o CM-ABQ oferece. Boa tarde, primeiramente. A gente agradece muito o convite. Estamos muito satisfeitos de estar participando e poder falar do nosso trabalho que vem sendo desenvolvido há 13 anos já e com números expressivos, né? A Brusque é uma cidade pequena, das 8 câmaras existentes no estado de Santa Catarina, é a menor, né, com cerca de 100 mil habitantes. E a Câmara foi desenvolvida por um grupo de idealizadores que em 2001 fizeram um curso sobre mediação e arbitragem e resolveram desenvolver e criar a entidade que hoje ainda se chama Câmara de Mediação e Arbitragem de Brusque e vem aí com esse trabalho ao longo de 13 anos com, como já disse, resultados bem expressivos na área. Na verdade, quando uma instituição de arbitragem alcança 13 anos de vida, isso acho que por si só já diz muito. Especialmente no Brasil, que a arbitragem ainda está no seu berço, né? Ainda está se desenvolvendo e naturalmente que está se desenvolvendo bem, graças a Deus, mas ainda é muito jovem a arbitragem no Brasil, de uma forma consolidada através da Lei 9.307. Então, 13 anos de existência de uma Câmara firme e forte, eu acho que já é uma evidência da seriedade, do compromisso em fazer a coisa certa e, sobretudo, da competência em gerar bons resultados para os seus usuários, né? Com certeza, né? E também tem um grupo de apaixonados pela mediação e arbitragem e que vem renovando, né? Assumindo a diretoria pessoas novas, mas sempre sendo contaminado por essa paixão de quem encabeçou a ideia, instituiu e criou a Câmara de Mediação e Arbitragem em Brusque. Até porque esse assunto, ainda jovem no Brasil, quem consegue levar ele para frente é quem realmente traz ele no coração, ou seja, faz com amor, quer fazer o melhor, quer fazer o bem para as pessoas e assim é determinado e perseverante para fazer a coisa acontecer. Então, desde logo eu quero deixar registrado aqui meus parabéns para o CM-ABQ, para os seus empreendedores e dirigentes, porque eu sei que é uma luta difícil de empreender, de fazer dar certo. Como qualquer negócio no Brasil é difícil, um negócio que depende muito da cultura da sociedade, como é a mediação e a arbitragem, é ainda mais difícil. Então quem já está há 13 anos merece os aplausos por estar fazendo um trabalho de muita qualidade. Com certeza. Difícil e constante. Constante. É um trabalho difícil e constante. Então, para a gente esclarecer um pouquinho mais para quem está nos assistindo, quais são os serviços que o CM-ABQ desenvolve? Os serviços são variados, claro que pautado dentro da Lei de Mediação e Arbitragem, né? Mas nós temos aí diversos segmentos do comércio em si, né? Redes de supermercados, postos de gasolina, redes de farmácias, e até contratos dos mega shoppings, que são famosos, os mega shoppings de Brusque, né? Atacadistas ou varejistas, né? Temos shoppings aí que tem mais de 400 lojas, né, para aluguel, e todas essas causas tramitam pela Câmara de Mediação e Arbitragem
já com a cláusula compromissória inclusa no contrato, ou carimbada na nota promissória, ou na nota fiscal eletrônica, ou em cheques. E as pessoas que vão procurando a Câmara, elas estão indo conscientes que é um serviço privado de mediação, conciliação e arbitragem. Sim, é um serviço bem sério. Há bastante esclarecimento da sociedade em relação, né, a isso. Sim, porque a pessoa que traz o processo, a causa para a Câmara de Mediação e Arbitragem, ela foi visitada, ela foi instruída, ela também tem nós também temos o site que tem as informações disponíveis, né? E a outra parte que comparece na audiência também tem todos os esclarecimentos. E temos também aqueles casos trazidos sem a cláusula compromissória, onde também as partes têm todos os esclarecimentos. E aí elas são orientadas e vão optar ou não em fazer o compromisso arbitral. Isso. Perfeito. Então, conciliação, mediação e arbitragem são os serviços principais desenvolvidos pela Câmara. Isso. E fala um pouquinho sobre o rol de profissionais que atuam na Câmara, qual o nível de especialidades que eles têm, as diferentes especialidades e qual o tipo de demanda mais procurada hoje na Câmara. Bom, nós temos aí, a Câmara hoje ela é composta por 20 árbitros, né, de diferentes áreas. Claro que a maioria são os advogados, né, mas temos contadores, administradores de empresa, corretor de seguros e imóveis, engenheiros civis. Temos aí uma gama de profissionais, um leque bem variado. Plurimas especialidades que se apresentam até como uma boa alternativa para que a pessoa possa escolher alguém que entenda mais a fundo do assunto que vai ser deliberado pela Câmara. Até porque, segundo o nosso regulamento interno, as causas maiores, que tem valor da causa maior que R$10.000, a gente já faz a composição de um tribunal arbitral. Então o regulamento da Câmara já prevê tribunal para situações acima de que superam R$10.000. Sim. Então você consegue compor um tribunal arbitral com profissionais de diversas áreas específicas para aquele processo instaurado. Muito interessante isso. E quais são as demandas mais comuns na Câmara? Que tipo de assunto? As demandas mais comuns na Câmara de Mediação e Arbitragem de Brusque são as cobranças. Certo. Cobranças em geral, de serviços prestados, de cheques, de notas promissórias, contrato de aluguel, temos muito, como eu já havia falado, né, por causa dos mega shoppings. Então, a gente discute muitas causas de contrato de aluguel. Claro, e que quando a gente fala cobrança, acho que é importante também esclarecer que muitas vezes fica pensando só porque não venceu e não pagou. Às vezes a pessoa que não pagou é porque tem alguma razão, que, além do aspecto financeiro, de ter tido uma dificuldade, mas às vezes tem uma razão que é a insatisfação com a prestação do serviço, entender que o serviço possa ter sido defeituoso ou o produto apresentou algum problema e a pessoa não está pagando porque está também com um litígio, entendendo que o serviço não foi prestado adequadamente. E aí o conflito ganha uma dimensão maior do que simplesmente cobrar o valor, mas cobrar o valor e discutir se o objeto do contrato foi cumprido adequadamente ou não, não é isso? Com certeza. Aí entra a parte da mediação em si, né? Eu costumo dizer que a conciliação você constrói um acordo, mas a mediação você desconstrói um conflito. Exatamente. É isso mesmo. Muito bom. Você falou agora há pouco do site. E eu acho que a gente ainda não apresentou. Vamos apresentar como a pessoa chega ao CMABQ. Quais as formas de contato? O site é www.arbitragembrusque.com.br. Então vamos repetir, www.arbitragembrusque.com.br. Isso, e lá você tem as informações iniciais, né, de quem somos, o endereço, consta parte da cláusula compromissória também, tem os telefones disponíveis, e-mail para contato, que também a pessoa que tiver uma dúvida, que não está esclarecida pelo site, pode entrar em contato. Esse serviço de explicação de como funciona é gratuito, né? Perfeito. E a cláusula compromissória, você tem modelos no site para a pessoa? No próprio site tem o modelo da cláusula compromissória, que aí consta o nome da Câmara de Mediação e Arbitragem de Brusque, o endereço correto, para a gente
conseguir constituir uma cláusula compromissória válida. Beleza. A gente também precisaria conhecer qual o nível de satisfação, a taxa de sucesso das demandas que tramitam na Câmara. Olha, Asdrubal, os números da Câmara de Mediação e Arbitragem são expressivos, né? Em 13 anos nós constamos aí com mais de 9 mil processos já. Olha, são números, eu que estou na área posso dizer, são números impressionantes. São expressivos, né? Cadastrados nós temos quase 800 pessoas jurídicas e mais de 7 mil pessoas físicas cadastradas. Como usuários da Câmara. Como usuários da Câmara, ou seja, que já deram entrada em algum procedimento arbitral, né? Porque a partir desse momento a gente faz o cadastro e também cadastramos os advogados, são mais de 100 advogados cadastrados também que já participaram. Estamos falando de uma cidade com que população? 100 mil habitantes. Então olha que quando você joga essa referência, porque às vezes alguém que está nos assistindo em São Paulo, no Rio, em Brasília, que tem populações muito significativas, olham esses números, podem até achar que eles não são tão significativos quanto verdadeiramente são. Quando você avalia 9 mil processos em uma população de 100 mil habitantes, é um número, sem dúvida alguma, que merece destaque. Quando você fala em ter 800 empresas, 700 pessoas físicas e 100 advogados em uma cidade com 100 mil... 7 mil pessoas físicas. 7 mil? Oh, perdão, falei errado. 7 mil pessoas físicas, 800 empresas. O número das empresas está correto. Pessoas jurídicas, correto. Então, 800 empresas, 7 mil pessoas físicas e 100 advogados é, sem dúvida, um número que chama atenção e é um caso, um case de sucesso que o CMABQ tem, eu acho que isso deve ser frisado também. E qual que é o segredo disso? Com tendência a crescimento. Qual é o segredo? Porque todos querem aprender. Qual é o segredo desse sucesso? Conta pra gente. As pessoas que compõem hoje, elas são muito engajadas, né? É a abnegação das pessoas, a determinação. É a determinação. E estratégia, então, né? Planejamento, né? Reuniões constantes da diretoria, né? Com plano de estratégia, com visitação dessas pessoas jurídicas, elas foram visitadas, foi apresentada toda a estrutura da Câmara, né? Então, é um trabalho constante com tendência a crescimento. Foram sementes plantadas lá atrás que pouco a pouco vão sendo colhidas. E até respondendo a pergunta anterior que faltou o sucesso, né? Desses 9 mil processos, eu te asseguro que 90% tem sucesso e chegaram a uma conciliação ou a sentença arbitral, né? Ou seja, chegaram a um desfecho em que o conflito foi resolvido. Foi resolvido. Né? Então, assim, os 10% ficam ali quando a parte não comparece na audiência ou quando a causa não tem o compromisso arbitral, né? Então, fica aí, como eu falei, os números realmente são expressivos. Então tá, nós vimos os números, agora vamos ouvir o depoimento de um usuário da Câmara, que ele pode dizer melhor do que ninguém qual a sua opinião sobre o serviço do CMABQ. Vamos assistir. Meu nome é Newton Patrício Crespo, sou proprietário da administradora de bens Orion Limitada e Nobre Administradora de Bens Limitada, empresas que são proprietárias da FIP, Feira da Moda em Brusque. Nós temos aproximadamente 320 espaços alugados e desde 2002 nós usamos para a solução dos nossos conflitos a mediação e a arbitragem. O que nos levou a utilizar essa nova metodologia, lógico, no início, nos anos 2000, era algo completamente novo e muitos advogados não gostavam, nem queriam que utilizássemos essas medidas, mas estávamos fartos de esperar anos e anos e anos, demandas simples, às vezes um despejo, 4, 5, 6, 8, 10 anos para ter uma sentença, enquanto na arbitragem esse tempo ele era diminuído aí para 2, 3, 5 meses no máximo. E a arbitragem ela veio a facilitar muito a nossa vida, principalmente num centro empresarial grande como o nosso, que depende muito das receitas de aluguéis, receitas de condomínio. Essa primeira fase do judiciário que nós eliminamos, que é toda a fase do conhecimento e da ação de conhecimento, ela ajudou muito, muito, muito no desenvolvimento da nossa empresa. Se dependêssemos do judiciário, provavelmente não existiríamos mais, porque são muitas
as demandas, muitas das controvérsias em um condomínio tão grande quanto o nosso, onde são 320 espaços utilizados por 200 empresas, mais de 940 pessoas que trabalham aqui. Então, além de todos os contratos de locação, nós chegamos à conclusão em 2004 e a incorporar o condomínio também via arbitragem. Acho que fomos o primeiro condomínio comercial do Brasil a colocar arbitragem. Foi por unanimidade de todos os condôminos. Então, todas as situações hoje, desde condomínio, locação, tudo é por arbitragem. E nós temos um resultado excelente. Primeiramente, quanto à mediação. Você, quando vai no judiciário, o juiz tem 10, 15 minutos, a pergunta que ele faz é o seguinte: tem acordo? Tem. Não tem? Tchau, manda embora e pronto. Na arbitragem, você tem todo o tempo disponível. Os mediadores que lá estão são pessoas preparadas, capacitadas, que buscam realmente a solução do conflito. Aí você, com esse tempo todo, normalmente as pessoas dizem o que tem para dizer, ambas as partes, e fazem com que os conflitos tenham condições de serem resolvidos de forma mais pacífica e mais tranquila possível, onde todos podem dizer o que pensam, cada parte diz a sua parte, o mediador está aí para fazer o seu trabalho, as suas ponderações, explicar para as partes as vantagens e desvantagens de ir para uma sentença. Então, a maioria dos casos são resolvidos pelo acordo, pela conciliação. Nós temos hoje mais ou menos 90% dos casos que são resolvidos por conciliação. Poucos vão para a sentença. Os que vão para a sentença são apenas aqueles com questão de intransigência por algumas particularidades. Quanto à Câmara de Arbitragem de Brusque, Câmara de Mediação e Arbitragem de Brusque, acabamos resolvendo trazer para cá. Nós tínhamos no início certo receio, porque era algo muito novo, e em outras cidades tinham já uma estrutura maior, e isso nos levou a levar para lá. E com o passar do tempo fomos analisando, conhecendo, aprimorando diariamente, vendo como era o trabalho e a evolução da Câmara de Brusque, o que nos levou há alguns anos a transferir todos os contratos nossos para cá, para a Câmara de Mediação e Arbitragem de Brusque, pela qualidade, a infraestrutura, as pessoas, a seriedade. Todo o diretório que ali trabalha é um pessoal muito sério, muito capacitado, voltado realmente à resolução dos problemas, resolução dos conflitos, e principalmente com sentenças bem fundamentadas, que impossibilitam quaisquer revisões no judiciário. Qualquer pessoa que for hoje avaliar um processo na mediação e arbitragem, ela tem que levar o seguinte, que ela está lá para resolver o seu problema. Ela não tem que estar pensando, olha, depois eu vou para o judiciário para enrolar. Ela tem que ir pensando nisso, está lá para resolver o problema. Quem tem razão tem, quem não tem, não tem. Ponto, encerrou. E isso tem que ser incutido também na cabeça, principalmente dos advogados, que poucos conhecem a mediação e a arbitragem, através de cursos, palestras, mostrando todas as vantagens. E realmente a nossa opção pela Câmara de Brusque realmente tem sido fantástica e demonstrou que foi mais um dos nossos grandes acertos nos últimos anos. Além de toda a infraestrutura e a qualidade do pessoal, as sentenças, como eu coloquei anteriormente, são muito bem fundamentadas. Um pessoal técnico e qualificado para atender todas as áreas de todo e qualquer tipo de demanda. Pois é, nós acabamos de assistir um depoimento de um usuário que é proprietário de um mega shopping, o senhor Newton Patrício Crespi, um mega shopping com mais de 400 lojas. Então, sem dúvida alguma, um empresário importante na cidade de Brusque e que presta um trabalho importante para a sociedade e que está utilizando os serviços da Câmara. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é parabéns a ele por ele ter se apresentado, porque a maioria dos usuários da arbitragem, exatamente porque a arbitragem é submetida à característica da confidencialidade, procuram se manter neutros e afastados, sem querer qualquer tipo de exposição pública. Então ele aceitou dar o seu depoimento. As câmaras têm alguma dificuldade de colher depoimentos, porque respeitam naturalmente o direito das partes e essa característica que é inerente à arbitragem, e quando alguma empresa se dispõe a fazer isso, merece o destaque, porque naturalmente está contribuindo para a sociedade entender
como a arbitragem pode ser importante para resolver seus problemas. E naturalmente que quando não ouve isso de quem utiliza, é sempre mais difícil. Ouvir só de quem vende o serviço parece um pouco mais parcial essa informação. Quando você ouve essa informação vindo de quem utiliza o serviço, ela tem naturalmente uma força de prova social mais significativa, que ajuda a convencer a população de encaminhar seus futuros problemas para esse tipo de solução. Então, parabéns para o senhor Newton por se apresentar e expor a sua opinião, e parabéns também ao CMA-BQ pelo serviço que está realizando. Eu queria também ouvir da doutora Lora que ela comentasse um pouquinho sobre essa atividade que envolve esse serviço envolvendo mega shoppings, que parece ser uma característica também de Brusque, e naturalmente como isso pode estar fazendo diferença para a sociedade de Brusque. Com certeza. A questão dos mega shoppings em Brusque, são vários, né? Brusque é conhecida pela indústria têxtil e pelo mercado atacadista e varejista, né? Porque o shopping acaba atuando nas duas áreas. E como mencionado, são diversas, são centenas de lojas, todas, claro, têm o contrato de locação, e o mais interessante é que já inserida a cláusula compromissória substituindo a eleição de foro. Então, Mas isso é interessante também, que as pessoas percebam que isso não se trata de uma vantagem apenas para o dono de um mega shopping, mas também para cada um desses lojistas, cada uma dessas empresas que estão locando esses pontos comerciais, porque elas acabam tendo uma solução confidencial, uma solução mais econômica para resolver eventuais disputas. E quando a gente fala em disputa, não está necessariamente falando apenas do inadimplemento da obrigação contratual de pagar os aluguéis decorrentes da locação desses imóveis, mas outros tipos de atividades, como investimentos que o mega shopping teria que fazer e que eventualmente possa não ter feito, que trouxe consequências, ou seja, todas as outras dificuldades que envolvem a relação contratual entre o lojista e o shopping. Com Fala certeza. Um pouquinho mais para a gente São sobre diversas isso. As hipóteses de rescisão contratual, né? Logicamente não é só a inadimplência, e tivemos também já casos que as partes queriam rescindir o contrato e muito pelo contrário, a partir do momento que o processo iniciou dentro da Câmara de Mediação e Arbitragem, nós conseguimos compor todas as divergências e aquela parte requerida permaneceu no imóvel e está até hoje. Muito bom. Isso demonstra que isso é tratado com absoluta isenção, com equilíbrio, respeitando o direito das partes, mas mais do que isso, com o espírito verdadeiro de procurar conduzir as partes a uma solução de consenso ou uma solução que represente a ideia de justiça com mais precisão. Com mais precisão, com certeza, né? E sempre eu falo, a mediação e a arbitragem traz a celeridade processual, né, que nenhuma das partes teria no judiciário, que hoje isso é público, notório, sabido, né, a informalidade e o sigilo, né, como a gente já falou aqui também. Então, acaba favorecendo ambas as partes, não só quem instaurou, trouxe a causa ou entrou com o processo e requereu o procedimento arbitral junto à Câmara de Mediação e Arbitragem. Doutora Lora, uma dúvida que as pessoas que estão nos assistindo devem estar tendo nesse momento, e a gente pode ajudar a esclarecer, então tá, bacana, tem uma Câmara que tem alta reputação, desenvolve um trabalho importante, e eu estou pensando em incluir aqui no meu contrato a previsão de utilizar esse serviço caso tenha um conflito. Mas eu tenho uma dúvida que eu preciso sanar antes de tomar essa decisão, se inclui ou se não inclui o contrato. E essa dúvida é: quanto custa fazer um processo lá pela Câmara, pelo CMA-BQ? Vai me custar quanto? Então, para facilitar a compreensão sobre isso, a gente tem que pegar um valor concreto, porque normalmente as câmaras, eu acho que o CMA-BQ não deve fugir a essa ideia, tem uma tabela com muitos dados, muitas informações, e normalmente se cobra por faixas de valores, né? Então vamos pegar um exemplo concreto
e aplicar esse exemplo para ter uma ideia de quanto custaria resolver um caso desse valor lá pelo CMABQ. Aí eu proporia a seguinte sugestão: um conflito envolvendo a locação de um imóvel cuja disputa represente R$500 mil de disputa. Quanto custaria resolver esse problema lá pelo CMABQ? Sim. As custas referentes ao processo arbitral da Câmara de Mediação de Arbitragem de Brusque, ela consta no nosso regulamento interno. As custas iniciais para todos os processos, independentemente de valor da causa, são custas fixas de R$50, que nós chamamos de custas iniciais do processo. É o piso. É o piso, né? R$50 de custos iniciais. Certo. Né? Depois, no decorrer do processo, com sentença ou com acordo, nós temos, referente às custas finais, uma ordem crescente, de acordo com o valor da causa, e de honorários arbitrais, uma ordem decrescente de porcentagem. Certo. Então, quanto maior o valor da causa, menor o percentual aplicado. Isso, né? Então, respondendo a sua pergunta, nós vamos ter aí custas mínimas no valor de R$150. Para o caso de 500 mil? Não, por um caso até de... num caso de menos de R$500, vamos supor. Certo. Né? Nós vamos ter as custas fixas de R$150. R$50 de custas iniciais, R$50 de custas finais, R$50 de honorários arbitrais. Certo. A sua pergunta, que é um valor de R$500 mil, te asseguro que não vai ultrapassar 7% do valor da causa. Certo. Né? Aí, dependendo então é 7% para baixo. Sim. Então tá. Então nós temos aqui a ideia de que um valor da causa, você trouxe um outro dado que foi um valor da causa de R$500 e não de 500 mil, né? Ou seja, R$500. Isso, para fazer um comparativo. Para fazer o comparativo. Isso. R$500 custaria R$150 porque está trabalhando com o piso, isso. que é as custas de entrada iniciais e depois uma intermediária e uma final, somando 50 cada uma, daria R$150. Lembrando, né, que quem claro, dá a entrada no processo vai pagar os R$50 e claro que essas custas para a parte sucumbente, se houver, ou no caso de composição amigável, rateiam-se as custas, né? Conforme estiver disposto na convenção de arbitragem, né? Então, na verdade, a gente está falando em uma custa de piso, R$150. Claro que isso para uma causa bem pequenininha, de R$500 de conflito, o que demonstra também, e aí é importante que se diga, que é viável resolver por arbitragem uma pequena demanda lá no CMABQ. Porque tem câmaras, Brasil afora, que já declaram que não tem interesse em pequenas demandas. Então não é o perfil daquela câmara. Não é o caso do CMABQ, que tutelou uma regra de cobrança que viabiliza a solução de pequenas demandas, né? E nós pegamos o exemplo de de uma disputa de um valor bem maior, de R$500 mil, e que aí levaria a um custo final de aproximadamente 7% desse valor, né? Então, estamos falando aí em R$35 mil de custas finais, aproximadamente, por uma demanda de R$500 mil, o que é perfeitamente viável também, quando você imagina que essa disputa se alongando por vários anos. Imagina que R$500 mil parado, se você fosse utilizar como referência apenas o cálculo de uma poupança, por exemplo, que você tem TR mais 0,5% mais TR, então se você pegasse só o 0,5% e você tiver essa solução resolvida pela Justiça Pública em uma demanda que levasse 60 meses, 5 anos, que é um prazo médio de solução pela Justiça Pública, então 60 meses, se você colocasse 0,5% ao mês, você estaria falando em 30%. Então essa causa de R$500 mil custaria economicamente, não as custas que se paga lá na Justiça Pública, mas economicamente custaria, para ser resolvido pela Justiça Pública, R$150 mil e não R$35 mil, como seria a hipótese lá do CMABQ. Isso mesmo, exatamente. Bom, a gente já está aqui para encerrar o nosso programa e eu queria abrir para as suas considerações finais. O que você gostaria de falar mais e, desde logo, agradecendo a sua presença, parabenizando o trabalho que o CMABQ está fazendo, por ser empreendedor nessa área, por acreditar no setor da mediação e arbitragem, e por estar fazendo um serviço para a sociedade de grande relevância, tanto no sentido de difusão dos meios adequados de tratamento de conflito, como efetivamente
aplicando a solução para casos concretos, e no caso de vocês, para 9.000 casos que já procuraram vocês ao longo desses últimos anos. Então, tem a palavra para as suas considerações finais. Gostaria de agradecer mesmo o convite, é mais uma maneira de divulgação do nosso trabalho, né? E isso é muito importante porque, como eu te falei, a gente trabalha com a divulgação do trabalho. E também queria deixar aqui as informações, né, que a gente está à disposição de todas as pessoas. Como eu falei, a gente recebe causas de todos os valores, né? A gente não tem preconceito com nenhum valor da causa, né? Então qualquer pessoa, você que é pessoa física, que tem cobrança de um valor, que seja um cheque de R$250, como eu falei, pode procurar a Câmara, pode instaurar o procedimento arbitral. E temos aquelas cláusulas também, aquelas causas, né, que hoje giram em torno de milhões, né, e que também a gente tem segurança jurídica, tem pessoas capacitadas e estamos constantemente nos capacitando, né, para atender toda a demanda, porque o objetivo da Câmara de Mediação e Arbitragem de Brusque é esse, é atender a população de Brusque, né? Então, seja aquele com o seu mega negócio, a sua mega causa, e aquele outro cidadão também que está ali com conflito e não tem como resolver e sabe que ali vai ter uma solução efetiva, rápida, barata e sigilosa. Uma instituição democrática, dando acesso para todo mundo. Né? Isso mesmo. Tá certo. Muito obrigado uma vez, doutora Loren. Eu quero também agradecer a sua presença, a sua audiência, a sua participação e quero pedir, interaja com a gente, envie o seu e-mail, envie a sua pergunta, a sua sugestão de pauta, que a gente vai ter todo o prazer em responder. Se você tiver uma ideia boa para a gente tratar aqui, por que não? Vou apresentar um programa utilizando sua ideia, farei referência ao seu nome com certeza. Então, mais uma vez, obrigado por sua audiência e quero te encontrar no nosso próximo programa Momento Arbitragem. Lembre, toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Muito obrigado, um prazer, um grande abraço, até o próximo.